Vocês viram esse modelo de Bohr aí? Que legal que esses elétrons estão aí Então, o núcleo, né? E ao em volta do núcleo tem a tal da eletrosfera. Agora eu vou perguntar para vocês o seguinte, vamos ver se vocês, né? Então, eu tenho lá uma Terra, tá? Então eu tenho aqui a minha Terra, tá? Beleza, está aqui a minha Terra. E aqui eu vou colocar a Lua. Vou fazer uma Lua pequenininha aqui, tá bom? Então eu tenho lá a Terra e a Lua. A interação de gravidade entre a Terra e a Lua. Não é isso? Há uma interação de gravidade entre as duas. Como é que eu sei que a Lua está interagindo gravitacionalmente com a Terra? Como é que a gente consegue perceber isso, hein, pessoal? Como é que eu percebo que a gravidade da Lua. Opa, é isso mesmo. Não as ondas, mas as marés. Tá? As marés, elas são devido à força gravitacional da Lua aqui na Terra. Tá? Então, como o fluido de água nos mares ele pode se deslocar mais, então justamente essa atração de gravidade da Lua faz com que haja as tais marés. Tá? Bom, e aí eu vou fazer para vocês mais uma pergunta. Assim como, né? Então, se eu tenho essa atração de gravidade, vocês já se perguntaram por que a Lua não cai na Terra? Ou a Terra não cai na Lua? Ou melhor, se eu tiver vamos supor aí, um pequeno satélite, né? Esse satélite até cai na Terra e tal, mas por que ele fica tanto tempo lá em cima, né? E ele não cai? Né? Por que será? Já se perguntaram por isso? Alguém sabe me dizer por que a Lua não cai na Terra? E vice-versa, né? A Terra também não cai no Sol. Não, Guilherme, mas olha só. Se eu tenho a Lua influenciando na maré aqui da Terra, isso quer dizer que há interação. Entre a Lua e a Terra, eu tenho uma atividade gravitacional. Ô, professor, Oi? mas não é uma atividade tão forte, né? Porque se aproximar muito, por exemplo, a Lua, se entrar muito, chegar muito perto da nossa atmosfera e entrar no nosso ponto de gravidade, com certeza vai puxar, né? É a mesma coisa que Tem satélite. gravidade. É a mesma coisa que Existe satélite que atração está em órbita. gravitacional entre esses dois corpos. Tá? Mas ó, é uma pergunta difícil, né? Mas eu vou explicar para vocês assim, ó. Vamos supor que eu tenho um moleque aí, ó. E o moleque subiu aí, né, no alto de um morro. Está lá no alto de um morro, tá? Está lá no alto de um morro. Eu vou deixar esse morro assim bem alto, assim, para a gente né, pra gente não se perder. Aí acontece o quê? Esse moleque vai lá em cima do morro, ele vai lá e atira uma pedra. Então o que acontece? A pedra vai lá e pumba, cai aqui no pé do morro. Aí vamos supor que eu pegue esse moleque aí, dê mais uma força para ele, eu dou um chocolatado, aí, uns Nescau para ele tenha mais força e ele joga a pedra mais longe. Aí eu pego esse cara, dou mais chocolate para ele vai lá e vai jogar a pedra mais longe ainda. Aí, meu, eu coloco esse cabra no, na malhação, né? Ele vai lá malhar, etc. Aí eu dou aquele hiper turbo chocolate, meu, muita energia para esse cabra. Se ele tiver muita energia mesmo, ele tem tanta força que ele joga a pedra tão longe que ela sai fora
da atração aí, né? Tem que tomar os Danone também, né? Se tomar muito Danone, ele vai fazer o quê? Ele vai jogar a pedra tão longe que ela vai sair fora da, da, da gravidade da Terra, ele vai para o espaço, né? E se eu der uma energia assim, né? Ele não vai ser tão longe, né? Né? A gente pega aí, ó, e dá uma energia certa para ele. Nem tão grande, nem tão pequena. Porque se ela for pequena demais, a pedra cai, né, aí na Terra. Se ela for muito grande, ela acontece o quê? Ela sai fora da atmosfera, né? Sai fora da área de atuação, né? Agora, se eu der uma velocidade, né, uma força bonitinha, certinha, tal, o que acontece? Ó? A minha pedra, ela vai cair. Só que ela vai ficar sempre caindo. Ela vai ficar caindo eternamente. Ela entra em órbita. Então, a minha Lua, na realidade, ela está caindo. Só que ela está caindo eternamente. Ela tem uma energia tal, certinha, tal, aquela energia em que ela está caindo sempre. Então, essa pedra que ele entrou em órbita, esse satélite que está em órbita, na verdade ele está caindo. Só que ele está caindo sempre. E ele nunca atinge o chão da Terra, por conta da força, da energia que ele tem. Entendeu? Beleza? Exatamente. É uma combinação da força gravitacional e velocidade barra energia do meu objeto. Né? Do meu objeto. Então, é essa mistura aí, tá? Então, você tem que ter aquela energia certinha para que ele entre em órbita. Se ela for muito pouca, o bicho cai. Se for muito grande, o bicho sai de órbita. Tá? E na energia certinha, ele se mantém em órbita. Agora, por exemplo, vamos supor aí, né, eu tenho aí o meu elétron, tá, o núcleo. Aqui o princípio é mais ou menos o mesmo, né? Então eu tenho esses elétrons se movimentando aí, eles não são exatamente esse modelo atômico de Bohr é um modelo antigo, né? Então, mas eles não se movimentam aí de forma circular. Mas dá para a gente compreender, né? A forma, né? A forma circular dá para a gente entender bem como é que trabalha. Agora, olha só, é, desses elétrons aí, né? Você vê que cada um está numa órbita. Então eu tenho dois elétrons na K, oito elétrons na L, tá? E quatro aí na N. Né? Então tem essa. Minha pergunta é: quem será que tem mais energia? Esse elétron que está aqui nessa camada mais interna ou o elétron que está aqui na camada mais externa? Quem que tem mais energia? Quem que vocês acham que tem mais energia? O elétron que está mais perto ali do núcleo ou o elétron que está ali mais longe do núcleo? Ó, tá vendo? Tem uma, né? Alguns falam que é mais longe, outros falam que é mais perto, tal. É, realmente, o que está mais longe tem maior energia. Professor, como é que você me comprova isso? Bom, é fácil. Pega aí, por exemplo, um pequeno pêndulo aí. Pode ser sua chave, pode ser um barbantezinho pendurado em alguma coisa, tal. Se você lá fazer ele se movimentar em círculos, né? E você der uma pequena energia para ele, o círculo é pequeno. Então ele está mais próximo ali do centro. Se você aumentar, né, a energia, o que vai acontecer com o seu pêndulo? Ele vai ter uma área maior, né? Ele vai ficar mais longe ali. Bom, quanto maior a energia, maior vai ser o círculo que vai ser formado.
E se você der muita energia mesmo, arrebenta o seu pêndulo e você perde a sua. Não é isso que acontece? Mas se você der muita energia demais, pá, o pêndulo se arrebenta. Arrebenta a linha, arrebenta o negócio, pum, o pêndulo vai embora. Tá? Então é bem isso que acontece aí. O elétron que está mais perto do núcleo, ele tem menos energia. O elétron que está mais longe do núcleo é o elétron que tem uma energia maior. E o que interessa para a gente, quando a gente olha esses elétrons aí que estão lá, é justamente os elétrons que estão na última camada. Tá? Esses elétrons da última camada, ele define o que a gente chama de valência. O pior é que não, Vladimir. Pensa aqui na pedrinha, né? Se eu pegar uma pedrinha aqui e jogar ela com pouca energia, ela vai cair no chão. Se eu jogar ela com uma determinada energia, beleza. Se for uma energia correta, vai entrar em órbita. Mas eu não tenho uma única órbita, eu tenho várias órbitas. E quanto mais forte você mandar, mais longe vai ir sua pedra. Né? Então ele vai pegar as órbitas mais exteriores. Né? Mais exteriores. Bom, então essa última órbita aí é o que define o que a gente chama de valência. E obviamente os elétrons que estão nessa banda aí, né? Nessa órbita de valência, são os elétrons que têm maior propensão a se libertar do átomo. E o que interessa para a gente é um elétron livre. O elétron está liberto do átomo. Por quê? Porque o elétron que está no átomo, ele está colado no átomo ali e não vai sair fazer nada. Ele está colado no átomo. E para que eu tenha um fluxo de elétrons, eu tenha uma corrente elétrica, eu tenho que ter elétron livre desse átomo. Percebe? Então eu tenho que ter essa condição aí de liberdade. E onde que eu tenho maior condição de liberdade? Justamente na banda de valência, na última camada. E se eu der um pouco mais de energia para esse cara vai embora. Bom, bom, como é que eu dou energia para esse elétron? Normalmente a energia é uma energia externa. Então, calor, luz, sei lá, outro tipo de radiação, raio-x, tal, né? Então eles são responsáveis aí por dar energia ao elétron e liberar esse elétron aí da última camada. Eles acabam definindo também, né, ligações aí de covalente, né, onde há o compartilhamento de elétrons aí. Então, por exemplo, esse átomo de carbono, ele costuma se juntar a outros átomos de carbono por ligação covalente. Então, o que acontece aí? Vamos supor, eu coloquei um átomo de carbono aqui. Aí eu coloquei outro átomo de carbono aqui. Aí eu tenho outro átomo de carbono aqui. E aí mais um átomo de carbono aqui. Então, o que acontece com esses átomos? Todos eles têm 4 elétrons na última camada. Né? Eles têm 4 elétrons na última camada. Então, como eles estão muito pertinhos aqui, o que eles fazem? Eles têm necessidade, então, para que a camada esteja. Eles querem que a camada esteja completa. Né? Então, para que essa camada seja aparentemente completa, aparentemente cheia, porque ela tem um espaço ali para que haja, né, mais elétrons ali naquela camada. Então ele se junta ali para realmente completar aquela camada. Né? Então a ligação covalente ela ocorre como? O elétron da última camada, por exemplo, deste átomo aqui, né, ele vai lá e passeia, por exemplo, para o átomo que está do lado. Aí daqui a pouco ele vai lá e passeia para o átomo que está do outro lado, aí vai lá e passeia para o outro. Né? Aí esse átomo que tem um elétron vai lá e
compartilha esse elétron com outro, assim vai. Então eles fazem né, junta ali todo mundo e, né, aqueles 4 elétrons ali viram da família, né? Vira da família. Todo mundo vai usando aqueles elétrons ali, eles vão se bagunçando ali entre eles. Então, as camadas, as ligações de carbono são normalmente ligações longas, justamente porque ele consegue se agrupar com vários outros átomos de carbono. Tem, às vezes, né, sequências aí de 16, 20, 80 átomos de carbono. Então, né, por quê? Justamente porque eles conseguem né, fazer essa ligação covalente aí. Né, e o número 4 aí para eles é muito interessante. Valência 4. Né? Quando a gente fala valência 4, quer dizer que ele tem 4 elétrons na última camada. Bom, beleza. O que é que a gente percebe aí, né, no nosso processo aí? A gente tem aqui, ó, então, na banda de valência, eu tenho aí os meus elétrons, né? E como ele está na banda de valência, esse elétron está, né, com uma determinada energia, bom, uma determinada energia. E ele, como ele está na banda de valência, ele está atracado a um átomo. Né? Ele está atracado a um átomo, ou seja, ele está colado num átomo. Bom, o que eu preciso? Eu preciso que esse cara aí se torne, né, eu quero, né, eu do ponto de vista engenheiro eletrônico, né, eu quero mais é que esse elétron seja livre para que eu possa gerar uma corrente elétrica. E a corrente elétrica eu só vou conseguir com elétrons que estão livres aí. Tá bom? O que eu preciso fazer para que esse elétron tenha liberdade? Eu preciso dar energia para ele. Tá bom? E aí acontece o quê? Quando eu dou energia para ele, ele sai da banda de valência e vai para uma banda de energia chamada banda de condução. Então essas bandas aí são níveis, né, de energia. Então até determinada energia, meu elétron está preso. Então a energia abaixo da banda de valência, meu elétron está preso. Se eu tiver energia acima aí, no nível da banda de condução, o elétron está livre. Tá? E o que acontece também? Olha, esses níveis entre a banda de condução e a banda de valência, tem uma banda, né, que não está numerada, não tem o nome dela aí, mas ela é chamada de banda proibida. Né? Uma banda que é chamada de banda proibida. Banda proibida. Né? Então, nessa banda proibida, normalmente não tem elétron. Tá? Normalmente não tem elétron. Por exemplo, entre a Lua e a Terra, eu tenho algum outro corpo celeste? Não, né? Eu tenho alguns, né? Vamos dizer assim, alguns satélites, tal, bom, mas eles estão em camadas bem diferenciadas, tá? Eles estão em áreas bem diferenciadas. Entre, por exemplo, entre os planetas, eles estão em órbitas bem definidas. Eu não tenho nenhum planeta entre essas órbitas. Tá? Não existe um planeta entre essas órbitas. Por quê? Porque para que ele esteja nessa eterna queda aí, ele tem que estar numa faixa aí bem conhecida. Né? Então, por isso que existe essa banda aí que a gente chama de banda proibida. Então, eu tenho que ter energia tal que eu consiga saltar aí essa banda proibida. Bom, aí o meu elétron vira um elétron livre. Beleza, turma? Perguntas? Aquela mosquinha atrás da orelha, será que tá lá? Uma pulga atrás da orelha? É pulga, né? Não é mosquinha. Tem uma pulga atrás da orelha aí? Tá tranquilo? Tã, tã, tã.
certinho aí para mim. Beleza, então. Bom, vamos seguir aí na mesma toada, né? Está indo certo. Ó, qualquer coisa, aquilo que eu já falei para vocês, né? Abre o microfone e pergunta, né? Se quiser levantar a mão, se eu conseguir ver, tudo bem. Se eu não conseguir ver, vocês me gritam aí, tá bom? Então, beleza. Então, obviamente, os elétrons que estão na banda de valência são os que têm maior facilidade. Por quê? Porque eles têm maior energia. E, obviamente, né, adicionalmente, vamos dizer assim, né, a nossa força de atração eletrostática, né, a força de atração elétrica, ela é menor, porque ele está mais longe lá do núcleo. Ah, eu esqueci de falar da outra força, porque nós falamos aqui da força elétrica, da força magnética, nós falamos da gravidade e nós esquecemos de falar da outra força. Só para não perder aqui, vou voltar aqui um pouquinho.